The Talent Code. Greatness isn't born, it's grown. Here's how. O Código do Talento, um programa para desenvolver habilidades especiais aplicáveis à vida pessoal e aos negócios. Daniel Coyle. Quando se trata de desenvolver habilidades e talentos, temos mais controle do que costumamos acreditar. Na verdade, todos podem desenvolver um talento com a combinação certa de prática, motivação e treinamento. Neste livro inovador, o autor Daniel Coyle usa a pesquisa neurológica de ponta para quebrar o código do talento e fornecer ao leitor os 3 fatores-chave por trás do desenvolvimento de cada talento: prática profunda, ignição e um treinador mestre. Neste livro, você descobrirá por que você deve sempre praticar no limite de suas habilidades e cometer muitos erros, se quiser melhorar suas habilidades. Os circuitos do seu cérebro têm muito a dizer sobre suas habilidades. Ainda que a ciência tenha avançado bastante no estudo do cérebro humano, ele ainda continua sendo foco de muito mistério a ser desvendado. Afinal, tudo o que pensamos, sentimos e fazemos é resultado do que acontece no cérebro. Seja quando estamos praticando exercícios, estudando filosofia ou simplesmente nos sentindo felizes. Na verdade, todas as ações, sentimentos e pensamentos são resultado de impulsos elétricos que viajam ao longo de uma série de fibras nervosas conectadas, os circuitos. E cada um desses circuitos corresponde a uma única ação, pensamento ou sentimento. Por exemplo, nossa capacidade de mover nossos músculos se deve aos impulsos elétricos que passam por esses circuitos, como uma marionete cujos movimentos são determinados pela maneira como as cordas são controladas. Assim, se nossos músculos não recebessem sinais do circuito cerebral, eles seriam completamente inúteis. Os circuitos neurais que transportam esses sinais são envoltos em uma substância conhecida como mielina, que até muito recentemente era considerada um mero isolamento para a fibra nervosa. Mas ainda que a mielina realmente atue como isolamento para os circuitos neurais, ela também desempenha um papel crucial no desenvolvimento da habilidade. Isso porque a mielina determina com que rapidez e precisão um sinal pode viajar ao longo de um circuito. Assim como uma estrada mais larga permite que você dirija mais rápido, uma camada mais espessa de mielina permite que os impulsos elétricos viajem mais rapidamente através de um circuito. E quanto mais espessa a mielina, maior a sua capacidade de controlar movimentos e pensamentos com mais precisão. Como cada habilidade depende de quão forte, preciso e rápido os circuitos relevantes funcionam, a espessura das camadas de mielina, que é um fator crucial por trás de cada habilidade, é o que você quer exercitar. Cometer erros ao tentar fazer novas tarefas é o estímulo que você precisa. Com certeza você já ouviu o ditado: a prática leva à perfeição. Mas você sabe por que isso é verdade? Sempre que você pratica algo, milhões de nervos entram em ação nos circuitos do seu cérebro, independentemente do quão simples essa ação seja. À medida que esses nervos são acionados, as camadas de mielina ao redor desse nervo crescem. Isso ocorre porque a mielina é um tecido vivo e, assim como um músculo que precisa ser exercitado regularmente para crescer, a camada de mielina em torno de um circuito apenas se torna mais espessa quando as fibras nervosas que a rodeiam são disparadas regularmente. E quanto mais espessa a mielina, mais rápido e preciso é o impulso. No entanto, simplesmente repetir uma tarefa não é suficiente para estimular o disparo dos nervos. O segredo é cometer erros e depois corrigi-los. Considere, por exemplo, praticar um instrumento musical. Se você se sentar e tocar uma música que já conhece perfeitamente, não vai estimular o crescimento da mielina, porque está usando circuitos fortes pré-existentes. Mas quando você escolhe tocar uma música desconhecida, mesmo que cometa uma série de erros no início, você estimula os nervos e, assim, engrossa a mielina em torno desse novo circuito. É exatamente esse processo de cometer erros e corrigi-los que leva ao aprimoramento de uma habilidade específica. É por isso que é crucial praticar além dos limites de nossas habilidades atuais, mesmo que isso envolva errar alguns passos ao longo do caminho. A habilidade não depende exclusivamente dos genes e do ambiente.
Normalmente, tendemos a acreditar que nossas habilidades são determinadas tanto pela genética quanto pela forma de criação. Mas, graças a Mielina, há boas razões para duvidar dessa crença popular. Por um lado, muitas vezes encontramos grandes grupos de pessoas talentosas em um determinado período ou local. Por exemplo, a Florença renascentista tem um grande número de artistas que viveram e trabalharam para fazer história em todos os âmbitos da arte. Como a hipótese natureza-criação pode explicar esse fenômeno? Se acreditamos que os genes determinam o talento, então parece muito improvável que tantas pessoas extremamente talentosas se acumulem naquele local durante um período de apenas 2 gerações. E se acreditarmos que os fatores ambientais desempenham um papel determinante no talento, então parece que os fatores comumente encontrados para apoiar a criação de grandes artes, como longos períodos de paz, liberdade e prosperidade, não estavam presentes na Florença do século XV. Portanto, se essa concentração de talento não pode ser explicada pelo argumento da natureza e da criação, o que está por trás disso? A resposta está na prática profunda. Na Florença renascentista, havia o hábito de educar as crianças nas práticas artesanais, sob a supervisão de um mestre. Levando em consideração que Michelangelo começou seu aprendizado aos 6 anos, cortando pedras, depois desenhando e depois preparando afrescos, torna-se claro que suas obras-primas posteriores não foram resultado de um gênio inato, mas sim de uma prática profunda que havia engrossado as camadas de mielina ao longo de décadas, tornando-o um primoroso artista. Isso apenas mostra que todos nós temos uma grande influência sobre as habilidades nas quais nos tornamos adeptos, uma vez que podemos controlar e fortalecer as nossas habilidades por meio de prática profunda. O talento é uma mistura de prática profunda, ignição e um treinador mestre. Existem 3 aspectos precisos para o desenvolvimento de talentos: prática profunda, ignição e um treinador mestre. A primeira parte, a prática profunda, se refere ao tipo de prática intensa que mais efetivamente promove o crescimento da mielina. Um exemplo é o futsal, que é comumente praticado no Brasil, fazendo parte da infância de muitas crianças. O futsal é o futebol com uma diferença crucial. A bola tem metade do tamanho de uma bola de futebol normal, mas o dobro do peso, e o campo é menor. Por isso, jogar futsal é como praticar futebol para jogar futebol normal. O jogo exige uma precisão maior a cada movimento, e os jogadores repetem e corrigem seus movimentos ao longo da infância. E então, quando eles finalmente jogam com uma bola normal em um campo normal, os jogadores são capazes de realizar o tipo de habilidade pela qual são mundialmente conhecidos. A segunda parte é a ignição. Ela se refere a um evento que motiva a prática profunda. Um exemplo é o jogador de beisebol Andruw Jones, de 19 anos, que acertou 2 home runs em seus 2 primeiros jogos na Série Mundial de 1996. Tornando-se a pessoa mais jovem a rebater na World Series. Esse foi um evento lendário para o povo de Curaçao, país de Andruw, que serviu de ignição para motivar muitas crianças a praticar o beisebol e acreditar que poderiam ter sucesso. Na verdade, este evento é uma razão central para o sucesso notável de seu time de beisebol na liga infantil. A terceira parte é ter um treinador mestre, ou um treinador que sabe como promover a prática profunda e inflamar a motivação em cada protegido individual. O ex-treinador de futebol Tom Martinez é um bom exemplo. Martinez é conhecido como um mestre em obter o melhor dos zagueiros, e por ter talento para reconhecer e cultivar talentos, um clube pediu a ele que o ajudasse a decidir quais jogadores deveriam recrutar, já que Martinez poderia avaliar o potencial e as necessidades dos jogadores que eles estavam considerando. A prática profunda consiste em repetir uma tarefa, procurando suas dificuldades. Quando vemos uma pessoa talentosa se apresentar, seja um músico, atleta ou jogador de xadrez, muitas vezes ficamos maravilhados com a fluidez e a elegância de seu desempenho e com a facilidade naquela ação. No entanto, por trás de cada desempenho aparentemente sem esforço, há muita prática profunda, que é caracterizada por 3 fatores. 1. Para praticar uma determinada tarefa ou ação de forma eficiente, ela precisa ser fragmentada. Isso significa olhar para a tarefa como um todo e, em seguida, dividi-la em partes menores.
Examinando e aprendendo intensamente essas unidades minúsculas, você obtém uma compreensão mais profunda de cada componente crucial de sua habilidade. Fazer isso geralmente envolve diminuir o ritmo da ação. Ao repetir um movimento lentamente, você se habilita tanto a executá-lo com mais precisão, quanto a identificar erros que precisam ser corrigidos. 2. A prática profunda requer tempo, visto que aumentar uma habilidade particular exige muita repetição. Quanto mais repetimos uma tarefa, mais precisa e rápida a ação se tornará, porque a camada de mielina ao redor do circuito relevante se torna mais espessa. 3. Engajar-se na prática profunda significa tornar as coisas um pouco difíceis para você enquanto pratica. Repetir algo que você já sabe não melhora sua habilidade. Em vez disso, você deve sempre praticar um pouco além dos limites da sua capacidade. Um estudo mostrou que a velocidade com que os bebês melhoram sua capacidade de andar depende da frequência com que falham e tentam novamente. Quanto mais frequentemente eles fazem isso, mais cedo eles começam a andar corretamente. Mesmo que falhar em algo difícil possa ser desconfortável para nós, na verdade é a única maneira de melhorarmos. Precisamos de ignição para nos motivar a desenvolver uma habilidade a longo prazo. Para nos tornarmos hábeis em alguma coisa, precisamos nos engajar em uma prática profunda. Como essa prática é muito difícil, ela exige que estejamos extremamente motivados para melhorar. Um desses motivadores é a ignição, um motivador externo que desencadeia nosso desejo de nos tornarmos hábeis em algo e nos convence de que é possível alcançar se trabalharmos duro para isso. O jogador de golfe sul-coreano Se-Hee Pak, que venceu um grande torneio em 1998, é um exemplo de como a ignição faz a diferença. Até ele ganhar esse torneio, nunca houve nenhum jogador de golfe bem-sucedido da Coreia do Sul. Mas desde então, o número de jogadores de golfe sul-coreanos bem-sucedidos aumentou rapidamente. O sucesso do jogador de golfe foi uma ignição para muitos outros jogadores da Coreia do Sul, porque demonstrou que era possível obter um sucesso semelhante. Mas a ignição também deve alimentar a motivação de longo prazo, já que a habilidade só melhora com um esforço de longo prazo. A mielina requer tempo para crescer e a prática profunda exige um esforço sustentado por um longo período de tempo. Estudos indicam que se tornar um mestre em uma habilidade específica requer 10.000 horas de prática. Claramente, para sustentar o tipo de compromisso necessário para dedicar tantas horas, é necessária uma motivação de longo prazo. Alguns tipos de treinadores servem para a ignição e outros para a prática profunda. Quase ninguém desenvolve seus talentos por conta própria. Todo mundo tem professores, treinadores e pais cujo trabalho é treinar, motivar, ensinar e inspirar. Mas como exatamente os treinadores influenciam esses aspectos cruciais do desenvolvimento de talentos? Muitos treinadores famosos se concentram na prática profunda. O técnico de basquete universitário John Wooden, por exemplo, não dava muitos discursos estimulantes, nem críticas ou elogios ao time. Em vez disso, dava informações muito precisas e concretas sobre como melhorar o desempenho. Essas instruções permitiriam consistentemente ao jogador melhorar, ajustando e corrigindo suas ações, mergulhando-o assim numa prática profunda constante. Claro, esses métodos eram usados ao lidar com jogadores que já eram altamente qualificados e motivados. Mas há também os treinadores cujo objetivo é fornecer ignição a seus alunos. Frequentemente, esses treinadores têm habilidade mediana, que não lidam com estrelas. Um estudo mostrou que muitas pessoas talentosas tiveram treinadores medianos em seus primeiros anos. E isso faz sentido. Por exemplo, se você está aprendendo a tocar piano quando criança, você precisa, acima de tudo, de motivação para continuar praticando muito. Enquanto um professor que se concentra na prática profunda pode ser eficaz para jogadores já qualificados e motivados, os iniciantes tirariam melhor proveito com um professor amigável que os fizesse se sentirem bem consigo mesmos, que os recompensasse por trabalhar duro e os encorajasse a aprender. É muito mais provável que esse tipo de abordagem acione a motivação de uma pessoa nos primeiros anos. Mas isso não quer dizer que não haja valor para ambos os estilos de treinadores. O estilo mais adequado dependerá do estágio de aprendizagem que o aluno alcançou. Por exemplo, uma vez que um talento já tenha uma motivação constantemente acesa, o foco deve ser fomentar uma prática profunda.
Os treinadores mestres precisam de um vasto conhecimento de seu campo e da capacidade de atender às necessidades individuais de seus alunos. A maioria de nós está familiarizada com o treinador dos filmes. Eles costumam ser firmes e agressivos e tentam motivar seus jogadores alternando entre dar palestras e gritar. É claro que, na realidade, os treinadores mestres são bem diferentes. Um treinador mestre, aquele que pode conectar com sucesso a prática profunda e a ignição, deve conectar seu conhecimento técnico com as necessidades de cada aluno. O objetivo de todos os treinadores é ajudar o aluno a atingir um estado de prática profunda, embora cada aluno seja único e exija um estilo de treinamento igualmente específico. Por exemplo, um professor de música pode instruir 2 alunos de maneiras muito diferentes. Com um aluno tecnicamente proficiente, mas sem intensidade, ele pode utilizar instruções altas e diretas. Em contraste, com um aluno mais tímido e inseguro, ele pode usar de um estilo de treinamento mais calmo, fornecendo uma orientação gentil. Além disso, como o objetivo é ajudar os alunos a atingir um estado de prática profunda, os treinadores não apenas devem adaptar o seu estilo a cada aluno, mas também dar instruções muito claras e precisas. A maioria dos bons treinadores não grita ou fala muito, mas fornece instruções simples e precisas, como: ajuste esse movimento, tente fazer isso. Clareza de informações é crucial para a prática profunda porque, ao seguir tais instruções, os nervos dos alunos são disparados, engrossando a camada de mielina e assim fortalecendo os circuitos envolvidos na execução da habilidade. Sem essas instruções claras e precisas, qualquer conhecimento técnico que um treinador tenha não pode ser traduzido em resultados concretos. Assim como as instruções de um preparador físico devem ser claras para que seu conhecimento o leve a construir músculos mais fortes, os treinadores em qualquer área devem ser claros e precisos em suas instruções, para que seu conhecimento técnico resulte no crescimento de sua mielina. Concentre-se em corrigir seus erros. Se você quiser praticar qualquer coisa de forma eficiente, não se intimide com seus erros, mas concentre-se em ajustá-los até melhorar. Se você tocar uma música nova, pare sempre que cometer um erro e repita essa parte. Pode não parecer muito bom durante a prática, mas o resultado será ótimo. Neste livro, você aprendeu que o talento depende do crescimento da mielina, o isolamento que envolve nossos circuitos neurais. Para estimular esse crescimento, você deve praticar no limite de suas capacidades atuais, para cometer erros e corrigi-los. O talento é formado quando a prática profunda é incentivada por meio de motivação de longo prazo e reforçada por meio de um treinador mestre.